Oi! Olá, meus amores! Se você chegou até este exato momento da nossa aula, é porque alguma coisinha passou ali por você e você não conseguiu captar, não é? Mas estamos aqui para te ajudar. Para resolver os seus problemas. Os problemas se acabaram-se para você. Olha aí. Então, os seus problemas vão acabar neste exato momento que nós vamos iniciar a nossa revisão para a prova de recuperação, tá bom? Verdade. Então, se por algum momento você deixou de prestar atenção em alguma coisa, então agora fique atento, preste bastante atenção. O conteúdo é um pouco menor do que o da avaliação, então fica mais fácil ainda de você, captar Memorizar. a mensagem. Então, simbora para a aula. Vamos lá. Nós vamos trabalhar a aula 5 sobre os falsos amigos, a aula 7 sobre o advérbio e a aula 9 sobre o muy e o mútil. Na aula 5, onde nós vimos os falsos amigos, nós descobrimos que são 3: os Isso mesmo. heterotônicos, os heterogenéricos e os heterossemânticos. E quem são eles? Os heterotônicos são aqueles onde a palavra, tanto em português quanto em espanhol, são escritas da mesma maneira, têm o mesmo significado, porém a sua sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, ela vai mudar de uma língua para outra, né? E aí você pode ver, algumas vezes ela é oxítona e ela passa a ser paroxítona e assim por diante. Sucessivamente. Então nós temos exemplo de academia, Que é academia, que é uma oxítona em português e uma paroxítona em espanhol. burocracia, Que é o mesmo caso que a burocracia, que é oxítona em português e paroxítona em espanhol. e você pode observar que a partir do momento que você muda a sílaba tônica, muda totalmente a forma de pronunciar. Então parece até outra palavra, mas é só a mudança da sílaba tônica. Epidemia, Epidemia. élite, Elite. herói, Herói. nível. Nível. Aqui já ocorre ao contrário, né? Isso. A sílaba tônica vai para o final e na língua portuguesa ela está no início. Ou seja, de uma oxítona para uma paroxítona. Nós também vimos os heterogenéricos, que os heterogenéricos, como o nome já diz, é mudança de gênero. O que é feminino em português passa a masculino em espanhol. O que é masculino em português passa a feminino em espanhol. Porém, não são todas as palavras, gente. Isso mesmo. Não vai sair aí a torta e a direita dizendo que tudo que é feminino em português é em espanhol masculino, ou vice-versa. Não é bem assim. São algumas palavras, mas essas palavras não existe uma regra específica para elas. É algo da língua mesmo. Então você só tem que prestar bastante atenção no contexto, no que está sendo falado e prestar bastante atenção e cuidado com os falsos cognatos. Isso. Por exemplo, la leche hace bien a los ossos. O leite faz bem aos ossos. Em português, o leite. Em espanhol, la leche. Isso mesmo. Em português, a pétala. Pétala. Em espanhol, el pétalo. E de até rosa. a sílaba tônica é a mesma, não é? A mesma sílaba tônica. O que mudou foi o gênero. Então, nós temos ali diversas, igual nariz, que é em português o nariz, em espanhol la nariz. Nós temos inúmeras palavras que mudam de gênero. Então, é só prestar bastante atenção, tá bom? Não vai dizer assim, tá escrito errado porque tá em feminino ou tá em masculino. Cuidado, porque pode ser um heterogenérico. E os meus favoritos, porque eles confundem bastante a gente, que são os heterossemânticos,
que nada mais é do que a mudança de significado. Mas a grafia e a pronúncia deles é São. bem semelhante Isso. ou parecidas. Então, assim, é muito parecido, é muito semelhante na escrita, mas na hora da fala é um significado totalmente diferente e às vezes até oposto. Esses são os verdadeiros falsos amigos, os falsos cognatos que tanto nós falamos. Então, todas as vezes que a gente está falando, dando aula, a gente fala, cuidado com o falso cognato, cuidado com o falso cognato. São exatamente os heterossemânticos. Isso. Por exemplo, dame um helado de copos. Helado é sorvete, copos é flocos. Nós temos aí nós temos uma lista imensa de palavras heterossemânticas que muda o significado. Isso. Entre elas, nós temos, por exemplo, neveira, que é a geladeira, Neve, que não né? é o que faz neve. Nós temos ali também embaraçada, Que é grávida, não é embaraço, de cabelo embaraçado, enrolado, né? Temos também esquisito para comida. Esquisito, que não é algo que é estranho, diferente. Esquisito é gostoso, é quando você está comendo uma comida gostosa. Nós temos também, deixa eu ver qual outra palavra, de amar. De amar não é chamar alguém, é telefonar. Então vai depender também muito do contexto, tá, gente? Outra palavrinha também assim que é bastante fácil de você confundir. Borrar. Que é apagar. Borrar, em português, seria deixar tudo feio, né? Bagunçado, sujo, borrado. E borrar é apagar. E também, vindo dele, que é apagar, que é um substantivo derivado. Derivado. Deixa eu apagar essa minha baguncinha aqui. Temos também o borracha. Olha aí, borracha. Não é borracha de apagar. Borracha é bêbada. Olha, Nada que a ver, diferente, né? Bêbada, é uma pessoa bêbada. Então, nós temos muitas palavras mesmo. Ano passado, vocês podem lembrar que teve um vídeo que nós fizemos essa enquete nas ruas, perguntando de algumas palavras dos heterossemânticos. Lembram disso? Olha. Se não lembrar, vocês vão lá na aula do ano passado, do segundo ano, que vocês vão relembrar. Nós vimos também muitas outras palavras, inclusive que o ato de pular, a ação de saltar, não se fala pular e nem saltar, se fala brincar. E brincar de brincadeira, que em português seria o brincar de brincadeira, é rugar. E não é jogar. Certo? Certinho. Na aula 7, os advérbios. Nós sabemos que o advérbio ele é parte das classes de palavras, das classes morfológicas, como vocês já sabem. A função do advérbio é modificar, atribuir ali ao substantivo ou ao adjetivo ou a outro advérbio a função de dar a ele uma circunstância, trazer uma circunstância. Como nós sabemos, o advérbio ele pode completar uma informação dentro do sujeito ou dentro do predicado. Ele pode ser de dúvida, ele pode ser de modo, ele pode ser de tempo, de quantidade, de afirmação, de lugar. Assim como na língua portuguesa, nós vamos ter os advérbios simples, como vocês viram nessa aula de forma detalhada, e também vamos ter as locuções adverbiais. Lembrando que eles têm aquela função. Que função é essa? A função de trazer uma circunstância, certo? Então, todas as vezes que nós falamos do advérbio, nós temos que lembrar disso, que a função dele é trazer uma circunstância e que ele vai atuar de forma direta ali sobre o advérbio,
sobre sobre o verbo ou sobre o adjetivo, certo? Nós vimos também nessa aula a formação do gerúndio, que é uma forma não pessoal, uma forma pessoal do verbo, juntamente com o infinitivo e o particípio. Que a gente sabe que o gerúndio ele tem aquelas terminações em ando e Endo e iendo. Iendo e que vai servir tanto para a segunda quanto para a terceira. Que seria o quê? Aqui, vamos colocar aqui, né? Para os verbos terminados em AR, ando. Para os verbos terminados em ER e IR, nós temos o iendo. E se a gente for mais ao longo, nas gramáticas mais modernas, eles estão dizendo que é só o NDO. Né? Para facilitar ainda mais a vida de vocês, né? Só que nós temos também um outro detalhezinho. Na formação do gerúndio, se um verbo termina, se você tira a desinência dele, você tira a terminação, se você tira o ER ou o IR e sobra a raiz terminada em vogal, eu não vou escrever iendo, eu vou escrever com Y, yendo. Por exemplo, a palavra ler. Ler, eu vou tirar o ER, vai ficar ler, vai ficar leyendo, certo? Caer, a mesma coisa, eu vou tirar o ER, vai ficar cadendo. Então, quando você vê esse iendo com o Y, ele também é gerúndio. E lembrando que o gerúndio é uma ação que está em desenvolvimento, que está acontecendo neste exato momento, tá? Ele não está se referindo a algo do passado, não está se referindo a algo que você vai fazer ainda, é algo que você está fazendo agora. Isso mesmo. Porque o gerúndio, ele pode funcionar como um advérbio ou como verbo, dependendo da situação. Como a Tainá acabou de falar, ele expressa uma ação simultânea anterior ao verbo principal, ou ele pode funcionar como sujeito do verbo principal, se ele estiver ali acompanhando uma locução verbal, certo? Nós também vimos alguns utensílios domésticos, nós vimos ali a panela, os talheres, saca-rolha, ralador, coador, frigideira, concha, tudo em espanhol. Na aula número 9, nós temos como me alimento. Essa aula nós trabalhamos essas duas palavrinhas que causam uma confusão tão grande na língua portuguesa. Por quê? Porque você vai ali falar em espanhol e acaba utilizando eles nos lugares errados. Existe diferença sim entre o muy e o mucho. A sua colocação na frase. O muy eu vou usar sempre que ele estiver antes de um adjetivo, de um advérbio ou de uma locução adverbial. Então, todas as vezes que for uma qualidade ou indicando um advérbio ou ainda uma locução, eu vou utilizar o muy. O muy, ele é invariável, ele não vai ter sua variação de gênero e número, ele sempre vai ser muy. Não importa se o adjetivo esteja no singular ou no plural, feminino ou masculino. A mesma coisa para o advérbio e para as locuções, certinho? Você pode até ver no meu exemplo aqui, ó. Juana está muito contenta, é feminino, mas nem por isso eu vou colocar munha, que nem existe. Olha que palavra variação, feita, né? Feia, mas né? o pior que o pessoal faz é a história do portunhol, né? E acha que tem essa variedade e ela não existe. Já o mútil, ele tem função de adjetivo determinativo quantificador, ou seja, ele tem uma função de dar um tipo de qualidade, intensificar a qualidade de um substantivo. Pelo fato de ele vir antes do substantivo, o que acontece?
ele se torna uma classe de palavra variável. Ele vai variar em gênero e número, porque ele precisa concordar com o substantivo a qual se refere. Mas quando ele vem depois do verbo... Só que tem a questão do mútil depois de verbo. Aí do verbo não. Depois do verbo é somente o mútil, ele não vai variar. Principalmente porque o verbo ele não varia, né, gente? Isso. O verbo ele tem ali a sua função, indicando já a pessoa verbal, não tem essa variação. Mas, como todas as regras, existe também a exceção para o uso do mu e do mútil, que são o quê? Alguns são 4 adjetivos e 4 advérbios. Nessa nossa listinha aqui, está faltando só 2, que já no finalzinho eu coloco para vocês. O que são essas exceções? Eles podem vir antes de alguns adjetivos e alguns advérbios. Alguns advérbios são antes e depois, maior e menor, melhor e pior. Isso. E, espera só um minutinho. Por exemplo, los candidatos llegaron mucho antes da hora. Antes da hora, muito antes da hora. Isso. E chegaremos muito depois de ti. E o filme é muito melhor do que pensamos, certo? Tá bom. Vamos seguir, depois eu volto aqui para falar para vocês. Nós vimos também nessa aula, meninos, o uso dos verbos relacionados à alimentação. Desayunar, como vocês já sabem, é tomar café da manhã. Nós não temos um verbo próprio na língua portuguesa, mas temos na língua espanhola. Comer ou almoçar, nós temos almoçar, propriamente dito. E voltando lá na questão do mútil, é o mas e o menos. Vocês lembram que teve lá na atividade que tinha o mas também é mútil, mas ou mútil menos. Aqui eu sabia que estava faltando 2, que são 8. São 4 advérbios e 4 adjetivos. Isso. Antes, depois, maior, menor, melhor, pior, mais e menos. Isso mesmo. Certo? Nós falamos aí sobre esses verbos e assar, como vocês já sabem que é assar, freir, que é fritar, e cocer ou cocinar, cozinhar. E temos também o merendar, que é para merenda, que é para o lanche da tarde. Temos também o cenar, que a gente não colocou aí, mas que na nossa aula você pode voltar lá naquela aula número 9 e ver mais detalhadamente toda essa explicação, todos esses detalhes. Não se preocupe, faça sua avaliação com muita calma, galera. Muito bem. É um momento ali de você recuperar, pensar, fazer com calma. Faça primeiro de lápis, depois você passa a caneta por cima e apaga. Não fique com dúvida. Se tiver, manda aqui que a gente responde. Isso. Não tenha vergonha de perguntar, que é assim que a gente vai aprendendo, tá bom? Certinho, então, boa avaliação e até mais. Boa prova para todos vocês e nos vemos na unidade 2. Besitos! Tchau, tchau!